Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do meu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu me guiar, para as trevas do pecado dissipar. E caminhe coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que a alegria dará o brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Ao aceitar como Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Esta âncora é Jesus, que vem me salvar. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com discípulos do Senhor. Eles iam navegando junto com o mar. De repente uma tempestade contra o barco levantou. Mas ali estava a âncora, é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu
Preciso de ti, como um cervo que brama por água. Eu preciso. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Eu preciso. De mim, vê se ouve meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de ti, pois tu nunca me completa-me como água para o rio, permanece em mim. Faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças para cantar. Cuida de mim com a água dos seus olhos. Mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar.
Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 7, versículo 11 e versículo 12. Hebreus 7, os versículos 11 e 12. Vamos com reverência com a palavra de Deus, de pé, como reconhecendo que somos subjugados a Deus e a sua palavra. Amém. Então diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Bondoso Pai Celestial, nos abençoa nesta hora, pois vamos com certeza, Pai, buscar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e acreditamos que te encontraremos. Aleluia. Porque quem te procura acha. O homem está morrendo, está perecendo, porque não procura Deus, mas Deus, Ele está disponível àqueles que o procurarem. Amém. Quem o procurar, certamente o achará. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe, que os teus filhos te achem nesta noite. Amém. Te encontrem pelo poder de Deus. Amém. Amém. Irmão Amé, só tire esse microfone aí do carro, como eu vou fazer aqui, ó. Pode ser, mete aqui, tira. Amém. Aí você coloca isso pra lá. Pra lá, pra lá. Glória a Deus. Vai. Amém. Assim vai ficar bem melhor, porque tem que ajeitar logo, né, para não ter confusão. Bom, vocês já viram a leitura. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, agora veja bem, entre parênteses, Paulo colocou: porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Agora veja bem o verso 12: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Os adventistas que dizem que a lei não foi mudada, mas foi mudada. Querendo ou não, tem que ter mudado. Que a lei era que olho por olho, dente por dente. Jesus disse: ouviram o que foi dito por Moisés, olho por olho, dente por dente? Pois eu vos digo, quem te bater numa face, dê a outra. Mudou ou não mudou? Amém? Então, na lei de Moisés, aquela mulher que foi pega no ato de adultério pelos escribas e fariseus devia ser apedrejada. Essa era a lei. Levaram ela exatamente para Cristo, porque queriam, a Bíblia diz que eles queriam pegar ele na falha, ver se ele estava fora da palavra. Muitas vezes aconteceu comigo de pessoas me fazerem pergunta tentando me pegar, para saber se eu verdadeiramente estou na palavra. E fizeram isso com Jesus também, e ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas se você for olhar na Bíblia, a questão não era quem tinha pecado. Moisés não disse assim: olha,
quando uma mulher adulterar, vocês verificam os homens entre vocês aí que nunca pecaram e matem ela. Ele não disse isso. Ele disse que era para ser apedrejada pela congregação, pelo povo. Mas Jesus mudou ou não mudou? Chegou e disse: olha, agora vocês só podem apedrejar ela se vocês também nunca tiverem pecado. E aí ninguém podia apedrejar, né? E muitos se apegam a esse versículo para ir pecar. Eu vou pecar à vontade porque Jesus perdoa a mulher e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se esquecem que ele diz, depois que eles foram embora, ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor, para onde foram. E ele disse assim: eu não te acuso, nem eu te acuso. E disse: vai e continue pecando? Não, disse: vai e não peques mais. Pois bem, então a Bíblia diz: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. E o sacerdócio mudou, porque o sacerdócio não é mais segunda ordem de Arão, o sacerdócio arônico, mas é segunda ordem de Melquisedeque. Eu quero que vocês entendam a diferença. No sacerdócio segunda ordem de Arão era assim: existia um sacerdote, um sumo sacerdote, que era Arão, e os levitas, que eram sacerdotes também, só que eram subordinados a ele. Aquele monte de sacerdote subordinado a um homem chamado Arão. Então vinha, vamos colocar aqui, Deus, abaixo de Deus vinha o profeta Moisés, abaixo do profeta Moisés vinha o sumo sacerdote Arão, abaixo do sumo sacerdote Arão vinham os levitas, e abaixo dos levitas o povo. 5. Amém? Quando Deus mudou, ele mudou assim. Deus continua aqui, né, que é o Espírito Santo trazendo a mensagem. No lugar de Arão, ele foi tirado. O sumo sacerdote foi tirado. Foi colocado Jesus no lugar dele. Esse é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Depois de Jesus veio o profeta. Depois do profeta, os pastores. Aí veio o povo. Então essa é a diferença. Veja bem, sacerdócio segundo a ordem de Arão: Deus, Moisés, Arão, os levitas e o povo. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque: Deus, Jesus, o homem, profeta, os pastores e o povo. Veja a diferença. Deus tirou o homem, que era o sumo sacerdote, e colocou Jesus no lugar dele como sumo sacerdote. Quer ver? Vamos para primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5. Vamos ver quem é o sumo sacerdote agora. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 diz: aos presbíteros, que eram os pastores, chamavam presbíteros. Observe, veja bem, que estão entre vós. Agora Pedro está falando com os pastores. Admoesto eu. Agora veja assim, Pedro não diz que sou superior a eles, mas veja o que Pedro diz: que sou também presbítero com eles. Amém? Olha só, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Agora veja bem: apacentai o rebanho. Olha como ele está falando de pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Agora veja bem, vamos já chegar no sumo sacerdote. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora veja bem o 4. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, que agora está no lugar de Arão, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro fala aqui primeiro que ele se identifica como pastor também. Ele não se identifica como superior aos pastores, mas ele diz: admoesto aos presbíteros que estão no meio de vós.
e eu que também sou presbítero com eles, que apacentai o rebanho que está no meio de vós, tendo cuidado dele. E diz: porque vocês vão apresentar ele ao sumo pastor, que não é Anás, porque no tempo de Jesus o sacerdote era Caifás e o sumo sacerdote era Anás. Se um grupo da mensagem tiver de apresentar o seu povo, se um pastor da mensagem no Brasil hoje quiser apresentar o seu povo, ele terá que apresentar primeiro ao seu sumo pastor, porque todos eles têm sumo pastor. Mas aqui em Bragança nós teremos que apresentar o rebanho a Cristo, não tem um sumo pastor. Amém? Amém. Então nós vamos aqui, palmilhando na mensagem, lembrar disso. No instante, página 206 do livro Exposição das Sete Eras. No instante em que os luteranos se organizaram, observe bem a palavra organização, a morte entrou e eles morreram. Organização é isto, é a hierarquia. E eu disse de manhã, Deus nunca quis o seu povo organizado. Organizado que eu falo não é assim, o violão jogado para lá, bagunçado. Não, bagunça é diferente. Mas a organização que ele fala, uma organização religiosa. Que o povo de Israel, eles tinham o profeta, eles não tinham rei. E os moabitas, os jebuseus, os filisteus tinham seus reis. E no momento em que o povo de Israel começou a querer ser como as outras nações, foi aí que Deus disse a Samuel: eles estão rejeitando a mim, porque eles não queriam mais a liderança pelo profeta. E rejeitar a liderança pelo profeta é rejeitar a liderança de Deus, porque a palavra vem ao profeta. E nesses últimos dias o povo da mensagem tem feito isso. Eles não querem mais a liderança do profeta. Se você fala do profeta, ele diz: ele já morreu, a mensagem dele está podre, e Deus agora tem um homem, colocando um homem no lugar do profeta. É o mesmo espírito, nicolaísmo. E Deus disse: eu aborreço isso. E eles querem praticar um sacerdócio segundo a ordem de Arão, que é puro nicolaísmo hoje. A Igreja Católica pratica esse sacerdócio, os protestantes praticam esse sacerdócio, e no Brasil, Goiânia pratica esse tipo de sacerdócio. Um homem sendo sumo pastor dos outros. Isso não pode. No lugar desse homem tem que ser Cristo. Amém. O companheirismo não é em torno de um grupo. Há uma confusão muito grande na mensagem, porque sempre um grupo de gente quer se unir a outro grupo e fazer uma patotinha, um grupinho separado. A gente vê lá em Brasília, se juntou uns pastores, vem um lá do Caribe, vem outro de outro lugar, e fazem encontro todos os anos, e ali formou uma cerca em volta daquele companheirismo. Para você entrar nisso, é bom nem entrar, mas para você entrar tem certas regras que você tem que obedecer. Um pastor aqui de uma igreja faz amizade com o pastor de outra igreja, e aquele pastor de outra igreja tem amizade com outros pastores, e eles fazem uma linha entre eles ali, só entre eles. E aquele que não estiver fora, os membros são ensinados a ter companheirismo só se estiver naquela linha. Então, se chegar um crente da mensagem aqui em Bragança, dizer: isso aqui está ligado a quem? Ah, está ligado ao pastor de Brasília. Aí se ele for lá de Brasília, ele diz: ah, então se eu estiver aqui, se você estiver ligado a Brasília, então eu estou na mesma igreja. Mas se dissesse: não, a gente nem conhece o pastor de Brasília, aí ele já... Entendeu? Então é isso que é o sacerdócio segundo a ordem de Arão. É isso que é nicolaísmo.
Amém? Então, esta linha de igrejas, grupinhos, que diz: olha, o nosso grupo crê desta forma, batizamos no nome de Jesus, santificação no viver, nós cremos no novo nome de tal forma, em todo. E o pastor fulano de tal também aceitou a crer do mesmo jeito, então nós estamos em companheirismo com ele. E fazem encontros só entre aquela linha, ali tem um curso. O pastor da igreja de Brasília com o de Pedregal, com o de outra cidade, assim já faz o grupo feito. E se você perguntar assim: olha, eu estou na cidade tal, onde eu vou me congregar? Ele diz assim: olha, procure o pastor tal aí, que ele faz parte do companheirismo. Já o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é diferente, porque nós somos livres. É assim: aqui Deus levanta um grupo de gente e um pastor. Eles congregam, se alegram, adoram a Deus, louvam a Deus. Se chegar um irmão lá de fora, eles não perguntam de onde ele é. Pode entrar, fique à vontade, Deus te abençoe. Vocês são ligados a quem? Somos ligados a Cristo. Vocês têm companheiros com quem? Com qualquer um que estiver na palavra. Os dízimos dos dízimos vocês pagam para quem? Não, os dízimos têm que ser gastados na obra mesmo. Cada igreja local que dizima, os dízimos são gastos na igreja local. Porque não é como os levitas que levavam os dízimos dos dízimos para Arão. Não. Agora no sacerdócio, segundo a ordem do Melquisedeque, o pastor vai para uma cidade, evangeliza e abre um trabalho. Se der muito ele vive, se der pouco ele tem que viver daquilo. Ele não tem compromisso de dízimo com ninguém. Essa ideia aí foi inventada no Brasil. O Rombrando não fala nisso. O dízimo do dízimo faz com que a igreja vire empresa, vire loja, porque recarga esse dinheiro aqui para levar para uma outra em outro lugar, vira loja. Então no sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, um homem chega numa cidade, ele levanta o trabalho, batiza um povo, o povo dá ajuda para ele, ele vive daquilo. Se der um pouco, ele vive daquele pouco. Se tiver muito, foi bênção de Deus, ele vive daquele muito. Mas ele não tem compromisso com ninguém. Mas aí ele ficou rico lá, porque a obra... Pois é, mas foi porque foi abençoado. Ele tinha que dividir esse dinheiro com a outra igreja. Não, ele foi abençoado lá. Deus abençoou o povo dele lá, Deus abençoou ele lá. Então tudo é lá. É assim que era e assim que será com aqueles que querem seguir a coisa certa. Mas não pode nós ter amizade com um pastor lá de São Paulo ou lá de... Pode. O que não pode é a igreja daqui se tornar ligada a ele a ponto de entrar nesse curso que eu falei. Olha, aqui é o seguinte: nós cremos de certa forma. E vocês aí, como é que vocês creem? Nós cremos assim, mas aqui nosso companheirismo. Vamos fazer um companheirismo, irmão? Assim, ó, se você crê nisso aí, vamos fazer um companheirismo. Não, não tem isso. Irmão, eu creio dessa forma, e acabou-se. Amém? Nós cremos desta forma. Mas eu não creio. Não, se você quiser congregar com a gente, é dessa forma. Você pode continuar crendo da sua forma. O irmão achou que você tinha que entrar na igreja e dizer: paz seja convosco. Bom, isso é um problema seu. Irmão, porque eu vi na Bíblia Jesus dizendo: paz seja convosco. Lá não diz a paz do Senhor, mas também não diz Deus abençoe. É verdade. Não tem a paz do Senhor na Bíblia, não tem mesmo, e nem Deus abençoe. Lá tem Jesus dizendo: paz seja convosco. E as cartas de Paulo ele diz: paz seja multiplicada. Amém? Mas se você quiser dizer paz seja multiplicada, diga. Só não pode forçar os outros a crer nisso. Então aqui é assim. Amém? Se vier um irmão lá de fora que diga assim: olha, eu creio que já todo milênio, fique à vontade. Só não tente forçar a igreja a crer nisso. Amém? Aqui você pode crer que está no milênio, você pode crer que já foi arrebatado, você pode crer o que você quiser.
Agora, quando o pastor local subir no púlpito, ele vai pregar o que Deus der. Se a ripa descer em quem crê no milênio, que apanhe. Eu não tenho nada a ver com isso. Se a ripa descer em quem não crê que o século foi revelado, apanhe. Mas continue conosco, mesmo apanhando. Amém. Amém? Continue conosco sendo apanhando. Porque aqui tem um sacerdote, acima dele tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Amém. E esse é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdote eterno. Aleluia. Um irmão chegou aqui na sala para mim, ele veio daí dessa denominação da mensagem, que tem um sacerdócio assim na ordem de Arão, e disse para mim: quem é o teu pastor? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Rapaz, sabe como eu não tenho nenhum? Não tenho? Você não tem um pastor? Não, eu já sou um pastor. Mas tu não tem pastor? Eu sei que tu é um pastor, mas tu não tem um pastor? Teu não. Eu tenho Jesus? Não, estou dizendo um pastor aqui da terra. Não tem não. Não tem não, e nem vou ter. Eu tenho Cristo que me colocou neste púlpito e disse: apacente o rebanho que eu coloquei no meio de vós, que um dia tu vai me entregar ele. Amém. E eu quero que tu pregue aquilo que eu disse na minha palavra, só isso. Aleluia. Quando tu colocar a mão para orar sobre eles, não precisa tu te preocupar: ou eu não tenho poder para. Não, quem vai curar eu, só quero que tu coloque a mão. Amém. Tu não cura nada. Amém? E assim que é a igreja local, soberana e totalmente independente. Amém? Amém. Portanto, é isso que é. Não é uma linha que nós temos fugido disso de todo jeito. Às vezes a gente faz amizade com um irmão, ele vem aqui, aí ele: olha, vocês, vamos ter companheirismo? Vamos ter companheirismo. Mas de repente, aí começa: vamos fazer um estudo? Aí tenta convencer o pastor de crer igual aquele companheirismo. Não. Quer ter companheirismo conosco? Somos desse jeito. Então veja bem, Mombrana diz: no instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não criam nisso, mas ele se foi. Aquele casamento, que foi o casamento da filha de Jezabel com Jeorão, trouxe morte. Então a luz da unicidade da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, que foi esta mensagem, quando, veja bem, e assim que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio em 1933, que foi esta mensagem. Agora eu quero que vocês entendam isso. O irmão Branco diz que esta mensagem nunca virou ou nunca se tornou uma organização. E eu continuo afirmando: ela nunca virou uma denominação, nunca se tornou uma organização. Mas do que eu estou falando? Porque se você for para Goiânia, lá virou uma organização. Se você for para Franca, virou uma organização. Se for para qualquer grupo da mensagem, virou uma organização, porque fizeram grupinhos e fizeram tratos de pregar a mesma coisa e fecharam as muralhas. Fizeram como Jericó: o grupinho que se concordou na sua doutrina fechou o muro, pronto, ninguém entra e nem sai. Mas essa mensagem que ela é livre. O irmão José Brano não pergunta assim: olha, vocês aí são ligados a que lugar? Não, ele simplesmente manda a mensagem. Ele tem essa revelação. Ele simplesmente manda a mensagem. Tudo que ele pede é que os pastores se cadastrem na voz de Deus, colocando lá o CPF e o endereço e o número do telefone e e-mail. Quando você vê, a mensagem chega. Ele não quer saber se aquele pastor crê em ressurreição isolada, se aquele pastor crê no oitavo, se aquele pastor crê que o irmão Branco vai levar um tiro, vai andar de avião ou vai cavalgar no cavalo branco. Ele não quer saber disso, ele manda a mensagem. Porque a mensagem não é uma denominação. Ela chega na mão até da prostituta, ela chega na mão do cachaceiro,
ela chega onde tiver pecador, a mensagem chega, porque ela procura o pecador. A mensagem não está procurando os santarrão, ela está procurando o pecador mesmo. Jesus se assentou junto com os pecadores e zombaram dele, porque ele se dizia santo. Mas ele disse: o médico não vem para quem está sadio, o médico vem para quem está doente. Então veja bem, mas ele se organiza e faz uma linha, botam na agenda: o pastor do endereço tal, da cidade tal, está ligado a nós. Esse aqui também. Quantos pastores nós já temos ligado? Nós temos 20 congregações e 20 pastores ligados. Pronto, é isso aqui. Faz um muro agora em volta. Agora, os membros, se encontrar um coitado igual eu ou você, com a mensagem na mão, oi, você crê nessa mensagem? Creio. Mas você é ligado ao companheirismo tal e tal? Não. Lembro-me de uma vez que eu vi do policial e do bandido que se encontraram. O policial foi ajudado pelo bandido, o bandido ajudou ele, um ajudou o outro, eles se salvaram, não morreram. No final eles olharam para o outro e disseram assim, o policial disse: se você não fosse bandido, e o bandido disse: se você não fosse policial, nós podíamos ser grandes amigos. Amém? Então eu digo a mesma coisa: se você não fosse um estranho, se você fosse de dentro da nossa muralha, do grupo de pastores, companheiros nossos, a gente podia ser grande amigo. Mas infelizmente você está do lado de fora da muralha. Tá bom, eu fico aqui do lado de fora da muralha, porque Jesus está do lado de fora, e ele bate na porta da muralha dizendo: sai daí de dentro. Se Jesus está dizendo para sair de lá, eu quero estar aqui fora. Amém? Amém. Esse tipo de organização trouxe morte. E o irmão Brana diz que as filhas da meretriz seriam feridos de morte. O irmão Brana diz: morte espiritual. Deus matou eles. Eles não morreram de tiro, não morreram de atropelamento. Eles morreram de morte mesmo. A morte espiritual pegou e destruiu. E acabou. E o irmão diz: mas ele se foi, aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então, depois que o fogo de Deus caiu sobre o Rio Ohio em 1933, um avivamento de cura abrangeu o mundo. Porém, ele nunca veio através de qualquer organização. O irmão Branham nunca foi organizado. Embora que os homens do evangelho completo queriam estar ao lado dele, queriam apoiar ele, mas ele não tinha companheirismo de organização com aqueles homens. Cada um deles tinha suas igrejas. Você vê o irmão Lindsay. O irmão Lindsay foi um dos homens de negócio do irmão Branham, que apoiou o irmão Branham. E o que aconteceu depois? Ele fundou a Igreja Pentecostal Unida no Brasil, que é uma denominação. Ela é grande aqui no Amazonas. Nós conhecemos o pastor Benny Demerchat, ou Benjamin, como nós chamávamos. O pastor Moura andou com ele pregando por aquelas regiões do Amazonas, né? Lá embaixo, no avião que pousava na água, pregando o batismo em nome de Jesus Cristo. E ela veio daí, do irmão Lindsay, que era homem de negócio, que acompanhava o irmão Brana, mas o irmão Brana não tinha compromisso organizacional. Ele apenas aproveitava aquele patrocínio que eles davam para ir lá e divulgar a mensagem. Mas o irmão Brana partiu para o Senhor sem nenhuma ligação organizacional. Glória a Deus. Então vamos aqui. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização.
Mas irmão Robson, o irmão Brana disse que essa mensagem nunca se ia se organizar. E você está dizendo que Goiânia se organizou, que os pastores da mensagem do Brasil se organizaram. Sim, eles se organizaram. A mensagem não se organizou. Você precisa saber separar as duas coisas. Os grupos da mensagem no Brasil não é a mesma coisa que a mensagem. Os grupos da mensagem no Brasil são denominações que surgiram crendo na mensagem. Mas a mensagem que eu falo é a mensagem do irmão Brana, a fita, o CD ou fita dele que sai, que não tem compromisso com ninguém. É tanto que ela chega para nós aqui e ela chega para os que estão lá dentro das muralhas. Ela chega para nós aqui e ela chega para o pastor da mensagem que tem raiva de nós, porque ela não tem amizade, compromisso com ninguém. Porque senão os pastores da mensagem faziam assim, irmão Zé Brana, você fala o seguinte: o pastor lá de Bragança não está crendo como nós aqui, ó, risca ele aí da sua agenda, não manda mensagem para ele não adianta fazer isso, ele jamais riscará, porque ele não tem compromisso com eles. Se eles pedirem, ele manda, mas se nós pedir, ele também manda. E ainda manda uma cartinha dizendo: saudações no nome de Jesus, amado irmão pastor. Tenho cartas aqui, vem de lá, da voz de Deus. Porque ele não quer saber disso, dessa briga. Ele não está nem aí para isso. Se o macumbeiro pedir, ele manda. Se o assembleano pedir, ele manda. Isso é bonito. Esse é o exemplo que devemos seguir. Siga o irmão Zé Brana, ele está indo na linha certa. Amém? Mas essas muralhas precisam cair. Josué tocou 7 vezes e rodeou. 7 vezes eles rodearam. No 7º dia tocaram a trombeta e o povo deu um grito de guerra. E as muralhas vieram ao chão, apenas com o toque da trombeta. Esta mensagem vai derrubar tudo quanto é muralha. Amém. Tem muralha de concreto por aí. Eles fazem uma linha. Aqui no entroncamento é tabernáculo de adoração. Todas têm que ter a placa na frente. De onde for, em qualquer cidade, tabernáculo de adoração. Capitão Posto, tabernáculo de adoração. Porque faz uma linha entre eles, um percurso. Aí vem outro lá em Franca, tabernáculo Brana. Tabernáculo Brana. Toda cidade tem que colocar o banner lá na frente, tabernáculo Brana. É isso que chama nicolaísmo. Uma organização. Vamos aqui. Olha só, Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização. Também Deus não pode operar através de mortos, porque se organizou, morreu. E se morreu, Deus não pode operar através de mortos, porque em São João 14, verso 19, Jesus diz: vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Ele diz que só vai ver ele quem estiver vivo. Deus não pode operar através de mortos, disse o Mombrana. E o Mombrana disse: ele opera através de vivos. Esses membros vivos estão fora de Babilônia, fora das muralha. Amém? Agora, portanto, veja você, a morte ou a organização veio e a igreja morreu. Ou para tornar isso mais claro, a morte tornou-se residente. Onde um pouco antes somente reinava a vida, assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte, porque a organização é o produto de 2 corruptores, que é o nicolaísmo e o balaanismo. Por causa que o balaanismo é o interesse no dinheiro, e o nicolaísmo é a organização do clero em hierarquia para poder colocar a mão nesse dinheiro.
Então são as duas coisas que Deus aborrece. Balaamismo é a usúria pelo dinheiro, e o nicolaísmo é a organização do clero em escadinha. Amém? Primeiro a bufufa chega no chefão e ele vem distribuindo. Amém? Veja bem. Então, propagados pela profetisa Jezabel, isso vem dela. Agora, Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obra deles. Porém, Adão interveio, tomando-a rapidamente para si, de modo que ela foi salva. Porém, quando esta religião satânica tiver andado o curso completo das eras, ela ainda não foi queimada junto com o falso profeta, porque ainda não terminou o curso das eras. Ela precisa ir terminar o curso dela. Ela tem um curso a terminar. Não estou falando de curso que é feito, mas o curso da percussão. Não haverá ninguém para intervir, como foi com Eva, porque Eva tinha que ser queimada, como ela adulterou com a serpente, as duas têm que ser queimadas. Mas a Igreja Católica e os protestantes devem ser queimados com Satanás, porque foi com eles que eles adulteraram. Mas a Eva teve a chance de Adão intervir. Não, Senhor, eu quero ela, eu perdoo ela, eu quero ela como mulher. E Deus perdoou. Mas esses organizados aí, não terá ninguém para intervir. Descerão de ponta cabeça no lago de fogo, junto com aqueles que eles adulteraram, que é Satanás. E a besta foi jogado no lago de fogo. Aí diz, e lá já estava o falso profeta esperando. Não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Toda a organização, quando vira uma organização, se tornou adúltera, porque passa a ter um sacerdócio arônico, um homem no lugar de Jesus. E o sacerdócio não pode ter um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo. Se o seu sumo sacerdote for um homem, é organização, vai para o lago de fogo. Pedro nunca disse: entregai o rebanho ao sumo sacerdote Paulo, ou ao sumo sacerdote a Caifás. Ele disse que era para não entregar. O sumo sacerdote mostrou que era Cristo. E quando ele se identificou, ele disse: eu sou presbítero com vocês, sou pastor igual a vocês. Um homem humilde, que Jesus disse: eu te dou a chave do reino, que o que tu ligar na terra será ligado no céu. Mas ele foi humilde e dizer: não, sou presbítero como vocês. Amém. Irmão Brana foi da mesma forma. Não me chame de profeta, não precisa, me chame de irmão Brana. Então, vamos aqui. 103 é a página, eu quero ler. Página 103. Estamos estudando sobre o sacerdócio segundo a ordem de Arão, que é nicolaísmo. Observe o que diz o irmão Branco. Essa organização, depois que eles fazem amizade com os pastores e fazem um encontro e formam a muralha, como eu disse, a linha, que não é só uma igreja, é várias igrejas, faz amizade, e eles fazem uma muralha em volta daquela linha. Nós temos uma muralha em Franca, que tem companhias com os de Belém e com outros lá do Rio Grande do Sul, formaram essa linha. Já tem em Brasília uma linha que tem amizade com o do Caribe e com o pastor Júlio César, e assim por diante. Outra linha que não querem, tem sua muralha, não quer companheirismo com os de lá de Franca e nem os de Franca com ele. Aí já tem outra linha em outro lugar, que é da ressurreição isolada, e assim cada linha com sua muralha. Então é assim que a mensagem está podre, virou organização. Então, depois que eles se organizam desta forma, como eu estou dizendo, aí vem outra coisa pior que acontece, chama-se ódio.
Eles passam a odiar qualquer um que não faz parte desta linha. Está aqui o que o irmão Branham diz. E quando aquele grupo centrado em Satanás se formou, começou a odiar e combater os verdadeiros crentes, insistindo que eles, os estranhos, os que não eram de dentro da muralha, eram, veja bem, ou melhor dizendo, os que eram de dentro da muralha eram a igreja de Deus. Eu tenho lá em casa um livro de história, estava vendo ele hoje, em que existe um gráfico onde mostra o grande cisma do Oriente. Ela se dividiu em duas grandes igrejas. A ortodoxa significa igreja verdadeira ou fé verdadeira, e católica romana, por outro lado. Ficou assim tipo uma forquilha. A católica romana, dela saiu Martinho Lutero com os protestantes. Dos protestantes saiu os pentecostais, que são os assembleanos hoje. E aí virou aquela ramificação. Mas ali gerou o ódio. E diz aqui, ó, note como a organização gera ódio. Ela destrói o companheirismo, ela produz amargura. Isso é o que mirra significa. Era disso que Esmirna estava cheia, de amargura. Porque quando se faz a muralha, um grupo de pastores crê num certo movimento, numa certa forma de crer, e aí o seu povo também crê igual a eles. Aí faz agora a muralha. Agora ninguém entra e ninguém sai. Aí nós não podemos ir lá, porque se entrar lá é rejeitado, e os de lá não podem sair. Então foi o que disseram para o irmão Antônio, né? Nunca passa, disseram para ele lá em Santa Bárbara, nem passa na frente na Avenida Governador Mendonça Hurtado, nem passa lá na frente, porque eles tinham uma linha, uma muralha. Mas aí a curiosidade é grande, o irmão fugiu e veio aqui. Quando veio, ficou, por causa da curiosidade. Irmão Luiz de Colares foi a mesma forma. Nem passa lá. Eles, todos eles, depois que eles conheceram nós, que viram que nós não era aquilo que eles diziam, aí eles começaram a congregar conosco e falaram assim, irmão, eles diziam para nós nem passar aqui. Aí quando um dia o irmão Luiz entrou por essas portas, uma bíbliazinha debaixo do braço, uma mensagem, e eu olhei, ele se sentou ali, ouviu a mensagem, nunca mais foi embora. Foi para Colares, está com um trabalho lá, mas nos amas da mesma forma hoje. E o trabalho que ele levantou lá não é subordinado a isso aqui. Ele é um pastor local lá. Ele vive do que a igreja rende lá. E não é nicolaísmo, porque ele não está dentro dessa muralha aqui. Ele está livre. Aqui não é muralha. Nós derrubamos a muralha. Amém? Amém. Veja. Então você sabe que a organização gera ódio. E é o que isso faz. Passam a odiar todo mundo que não faz parte daquele grupo. Agora, página 76. Voltando ao tema, o sacerdócio segundo a ordem de Arão. Para que vocês não pensem que eu estou inventando coisas, o irmão Branham diz. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico, que era um sacerdote abaixo para o profeta, abaixo do profeta o sacerdote, como eu fiz nos dedos. Deus, Moisés, Arão, os sacerdotes e o povo. Eles voltaram a isto. O povo da mensagem voltou a isto. Eles fizeram a mesma coisa que a mãe deles fez lá em Nicéia.
Aqui está Deus, aqui está o William Branham. Depois de William Branham já era para ser os pastores, mas eles colocaram um homem aqui, abaixo do profeta. Em todos os lugares da mensagem está desta forma: a podridão entrou e organizou, mas isso aqui nunca se organizou. Amém? A mensagem não se organizou. Eu posso dizer, a mensagem no Brasil virou uma denominação, e posso dizer, a mensagem de William Branham nunca se denominou. Amém. Creio que vocês estão entendendo. Então eles voltaram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema arônico. Eles tornaram-se anticristo. Quando fizeram isso? Quando colocaram um homem abaixo do irmão Branham. Não é para ser assim, é para ter só o irmão Branham. Depois do irmão Branham tem que ser só o pastor local aqui. E quem é o sumo pastor de vocês? É Cristo. Porque hoje o sacerdócio é segunda ordem de Melquisedeque, não segunda ordem de Arão. Amém. Paulo foi quem disse em Hebreus capítulo 7 que mudou o sacerdócio. Foi Paulo quem disse: o sacerdócio mudou, e se o sacerdócio mudou, a lei também mudou. A mulher que adulterasse era para ser apedrejada, hoje ela é para ser perdoada. Só que ela não deve continuar pecando. Vai e não peques mais. O homem que te batia do lado no tempo de Moisés, era para você dar outro tapa na cara dele, porque era olho por olho, dente por dente. Hoje é para você virar o outro lado, diz, pode bater do outro lado, para não ficar torto. É, irmão Ronaldo? Porque o sacerdócio mudou. Não é mais segunda ordem de Arão. Jesus está no lugar de Arão. É Jesus quem tem que estar no lugar do irmão Joaquim, lá de Goiânia. É Jesus que tem que estar no lugar do irmão Osmar. Confundiram as coisas. Era Jesus que era para estar no lugar do Papa. Assim, completaram a vaga de Jesus com um homem. Mudou o sacerdócio. Não estamos no tempo de Arão. Arão verdadeiramente agiu assim, mas Paulo diz em Hebreus 7 claramente que hoje o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque e que Cristo é esse sumo sacerdote. Amém. E Pedro disse aos presbíteros, aos pastores, que os pastores vão entregar o rebanho para este sumo sacerdócio. Não é Arão, não é Caifás, não é Anás. Anás era o sumo sacerdote naquele tempo. Não, é Cristo. A igreja católica tem que entregar, os padres têm que entregar o rebanho católico aos bispos. Os pastores da Assembleia têm que entregar o rebanho assembleano ao presidente das assembleias. Os irmãos de Goiânia têm que entregar o rebanho ao pastor Joaquim. Os irmãos de Franca têm que entregar o rebanho ao pastor Osmar. Mas eu tenho que entregar o meu rebanho a Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Amém. E Ele está aqui neste momento, diz o Lobrano, para te curar, para te abençoar, para te salvar. Ele está em pé nesta hora, do lado deste púlpito, apoiando esta mensagem e dizendo para você crer nisso, que isso é verdade. Quem ousa dizer que não é verdade? Oh, irmãos, quem pelo menos tem um pouquinho de conhecimento das Escrituras sabe que isto é verdade. Mas eles voltaram ao sacerdócio arônico, diz Mombrano. Eles tornaram-se anticristão, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isto, os efésios aborreceram isso, e qualquer verdadeiro crente também aborrece. Você é um verdadeiro crente? Você tem que aborrecer. Outra confusão que faz é que é um quintuplo de Efésios. Eles pensam que o quintuplo de Efésios é assim: aqui tem o pastor, aí em outra igreja tem o evangelista,
em outra igreja tem um profeta. Não, tem que estar tudo aqui na igreja local. Aqui tem que estar o pastor, aqui tem que estar o evangelista, aqui tem que estar o profeta que tem o dom de profecia. Esse profeta do Quintuple de Efésios aí está falando do que tem o dom de profecia. Aqui tem que estar o mestre, tem que estar tudo aqui na igreja local. Cada igreja local é munida de tudo isso. Não precisamos ir buscar um que tem dom de profetisa da igreja lá de São Paulo, assim por diante. Não precisamos buscar um evangelista de lá. Tem que ter tudo aqui. É independente. Deus deu tudo que precisamos aqui. Oh, glória a Deus. Fora disso é nicolaísmo. Fora disso é anticristo. Porque é um sacerdócio segundo a ordem de Arão. E nós não estamos nisso. Mudou o sacerdócio. É Paulo quem diz aqui. O sacerdócio agora é segundo a ordem de Melquisedeque, que não é mais Arão o sacerdote, o sumo sacerdote, é Cristo. Agora veja que a Bíblia não diz que Jesus é sacerdote. Não diz isso. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. Sacerdote é o homem mesmo aqui que você tem como pastor. Eu não sou sumo sacerdote, eu sou sacerdote. Sumo sacerdote é Cristo. Agora o que não pode é ter eu como sacerdote, um homem como meu sumo sacerdote, para depois chegar em Cristo. É nicolaísmo. Aqui a palavra tem que vir daqui de cima. A Bíblia abre aqui. Opa, desculpa, irmão. A coisa está pegando fogo. Mas veja bem, a Bíblia abre aqui. E quando a Bíblia é aberta no púlpito, eu não vejo, mas eu imagino que há como um funil descendo dos céus para cá. E aqui vem descarregando a palavra. E o pastor aqui vai pregando e vai chegando aí. Vem daqui, ó. Vem direto daqui, depois é um L. A letra L. A letra L de liberdade. É um L, ó. Desce assim e faz assim para vocês. Mas eles têm um Z. O Z é o seguinte: vai primeiro lá em Goiânia ou em Franca, depois vem aqui para poder ir aí. Isso é um Z. Mas veja o L, desce dos céus e faz assim. Amém? Você crê nisso? Oh, eu creio de todo o meu coração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se isso não for a verdade, eu não sei mais o que é a verdade. Foi o irmão Brando que disse aqui: o sacerdócio segundo a ordem de Arão é anticristo. O sacerdócio hoje é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. E é o sacerdócio da graça. Ainda tem mais isso. Sacerdócio da graça. Porque o sacerdócio segundo a ordem de Arão é uma burocracia terrível. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque não tem burocracia não. A coisa é fácil, a coisa é simples. Porque o sacerdócio segundo a ordem de Arão, a pessoa tinha que nascer santo até chegar lá. Segundo a ordem de Melquisedeque, um cachaceiro um dia pode se tornar um pastor. Querendo ou não, nós temos que aceitar porque é a verdade. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um pistoleiro, se arrepender de verdade, pode pregar o evangelho, levantar um povo, e aquele povo consagrar ele a pastor deles, ele se torna um pastor. Um pistoleiro. Segundo a ordem de Arão não podia. Segundo a ordem de Arão tinha que ser nasceu, nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, santo, para poder ser sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, Deus pega o cachaceiro, lava ele com seu sangue e diz: fica aqui como meu sacerdote, eu sou sumo sacerdote sobre ti. Acabou a burocracia. Não tem burocracia. O que Deus quer é que ele não faça mais.
O problema está em não fazer mais. Porque disse aquela mulher, vai, e muita gente diz, eu vou continuar pecando, porque quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele disse, vá e não peques mais. Se roubava, não roube mais. Se matava, não mate mais. Se mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultere mais. Vá para o púlpito, se aquela igreja te aceitar. Se o irmão Ronaldo tem um grupo lá em Viseu, ele levantou um grupo, ele batizou um grupo. Se ele chegar para mim e disser assim, pastor, eu não quero ser pastor, eu quero continuar sendo evangelista, e me entregar o rebanho, eu vou lá ser o pastor. Não tem nicolaísmo nenhum nisso. Mas na medida em que ele disse, não, eu quero ser pastor sobre ele, e eles me querem como pastor, eu vou lá, vocês querem esse homem como pastor, vocês queremos. Você quer ser pastor dele? Quero. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te consagro um pastor. E tem uma coisa, ele pode vir aqui congregar com a gente, o povo dele pode vir aqui congregar com a gente, mas eu não posso ficar pedindo dízimo dos dízimos dele. Eu não posso ensinar ele e colocar ele subordinado a mim. Depois que ele se consagra a pastor, ele se torna independente com sua igreja local. Ele vai viver lá das ajudas dos irmãos e pregar o evangelho. Agora se ele disser, não, eu não quero, eu quero continuar sendo um evangelista ao seu lado, aí sim, aí eu posso tomar conta do rebanho. E não é nicolaísmo, porque ele não é um pastor, ele é apenas um evangelista do meu lado. É desta forma que é a coisa. Fora disso é nicolaísmo. Amém? Ter um obreiro não é nicolaísmo. Você botou um obreiro lá em Garrafão. Sim, é nicolaísmo. Não, é nicolaísmo se eu tiver colocado um pastor lá. Ele não é pastor, ele é um obreiro. Amém? É muito simples, muito fácil. Se for pastor que eu botar lá e eu continuar sendo superior a ele lá, nicolaísmo puro. Irmão, que Deus tenha misericórdia. Mas graças a Deus essas coisas são para nos abençoar e nos ajudar. Amém. Vamos nos livrar dessas coisas. Vamos orar? Vamos inclinar nossas cabeças. Eu queria cantar uma canção, Ré maior. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Levante suas mãos e diga assim: em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. O escapio descansa, cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descansa, cura, a recompensa vem sem demora. Mais uma vez, o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que
fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Todos cantando. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe. Agora, se você quer vir à frente, aquele que quer receber oração, vamos vir à frente. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Faça essa oração comigo. Você que veio à frente, eu não vou impor as mãos, mas eu vou levantar as mãos sobre vocês. E vocês conectem-se com Cristo agora. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está sentado à destra de Deus agora para fazer propiciação pelos seus pecados. E Ele certamente nesta hora pode curar, porque é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas agiu de forma diferente, em eras diferentes. Nos tempos de Arão, ele se manifestou em Arão, mas hoje isso é nicolaísmo. Mas ele se manifesta no pastor local, como sacerdote. E no nome de Jesus Cristo agora, não perda essa oportunidade do grande Melquisedeque, que deu a santa ceia a Abraão. Ele deu a ceia a Abraão, e Abraão deu a ele o dízimo até dos despojos. E o Abraão diz: Melquisedeque era Cristo no primeiro plano. Paulo afirma: mudou o sacerdócio e também mudou a lei. Hoje não tem que guardar sábado, hoje tem que guardar Cristo. Hoje não tem que ser olho por dente, olho por olho. Hoje tem que dar os seus direitos, vender os seus direitos. Hoje temos que ser humildes, porque mudou o sacerdócio. Hoje nós não temos um sumo pastor homem, nós temos Cristo sumo pastor. Simplesmente creia enquanto oramos. Ó Pai Celestial, esse povo, Senhor, é um bom povo, são boas pessoas. Eles, como a mim também, temos cometido erros. Mas Pai Celestial, nós não confiamos nos nossos próprios atos, porque sabemos que somos falhos, somos fracos, Senhor. Nós confiamos naquele sacerdote, no Melquisedeque, que nunca pecou, aquele que visitou Abraão quando ele veio da matança dos reis, com suas vestes sujas do pó da estrada. Um homem simples, mas era Deus em carne humana. Oh Pai Celeste, nós te buscamos nesta hora, diante do teu trono, Senhor, do trono da graça, que a tua graça está estendida para aqueles que obedecem tua palavra. O próprio Acabe, homem mau, um dia quando ele teve um arrependimento, o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer
misericórdia de um homem mau como Acabe foi. O Senhor teve misericórdia de um homem mau como Nabucodonosor. O Senhor teve misericórdia de Naamã, general da Síria. Por que o Senhor não teria misericórdia de nós, que somos um povo que te amamos, que te buscamos? Certamente esse povo vai encontrar misericórdia nesta noite, porque eles passaram o dia pensando neste culto, fizeram um propósito de vir aqui encontrar uma bênção. Tua palavra diz: se impusermos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E nós temos feito isto aqui na terça-feira. E hoje à noite, Pai, também não quero seguir uma rotina, mas eu estendo a mão sobre eles e oro no nome de Jesus Cristo, que o Senhor atenda todas as necessidades deste lugar. Se há pessoas aqui, Senhor, desempregadas, passando dificuldades, abra as portas para elas, que elas possam encontrar uma solução, possa haver o pão de cada dia na sua mesa, possa haver vestimentas nos seus guarda-roupa, que possa haver calçados nos seus pés. Tu disseste: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus pregou o evangelho aos pobres, mas aquele que aceita o evangelho não mendiga o pão. Os filhos de Deus não são miseráveis, são pessoas que Deus ama e dá a eles tudo que eles necessitam. Ainda que eles não peçam, Deus conhece sua necessidade. Há pessoas aqui com enfermidades, há pessoas daqui no hospital com enfermidade, irmão Joviniano. Pai, que essa unção possa chegar ali também, que possa ser curado, Senhor. No Hospital Geral de Bragança há um filho teu hospitalizado com uma doença. Nós cremos que essa unção, essa atmosfera vai chegar naquela enfermaria. Deus, cura essas pessoas, cura esses irmãos, liberta nesta noite, mostra o teu poder. Levanta-te, Senhor, faz um milagre, faz uma obra, manifesta a tua palavra, Senhor. Pois tu disseste: sem mim nada podeis fazer. Verdadeiramente nós não podemos nada sem ti, mas contigo somos mais que vencedores. Nós cremos, Senhor, nós cremos, nós cremos, todo o coração, somente cremos, nós cremos. Cante comigo assim: somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Fale com a sua voz: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Diga, confesse que você crê. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Tudo é possível, tudo é possível. Somente creio. Que o médico não pode ir,
tira essa dor, esse sofrimento desta mulher, esse problema de inflamação, esse problema nesta coluna deste irmão. Pai, essa dor de cabeça, essa falta de ar, cura, Senhor, essa dor nos olhos, cura, Senhor, essa dor nos rins, cura, Senhor, essa gastrite, mata, Senhor, este germe do H. pylori. Senhor, este é o momento que estamos com nossos corações abertos, nossa alma é uma recepção agora. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, cura nesta hora, meu Deus, cura porque agora estamos crendo, cura porque agora estamos acreditando, cura porque a dúvida ficou lá fora, Senhor. Entra, Senhor, entra nesse organismo, entra, Pai, neste corpo com diabetes, faz um reparo, Senhor, como um mecânico faz um reparo em um automóvel, faz um reparo neste corpo doente, pois tu fizeste o corpo humano e tu sabes como consertar. Cura, meu Deus, cura nesta hora, enquanto tua atmosfera está neste lugar. Oh Pai, enquanto os teus filhos te adoram, que eles possam, Senhor, sair daqui aliviados, e essa enfermidade que por anos acompanhou eles fique agora neste lugar no chão, e que teus filhos possam pisar no pescoço de Satanás. Tu destes o poder aos teus filhos, nós pisaríamos serpentes e escorpiões. Esta é a hora, Pai, nós estamos crendo, não há dúvida neste lugar, Senhor. Simplesmente, irmão, busque agora isto. Lembre-se, esta é a hora. Talvez na sua casa você não poderá orar assim, talvez a criança não deixará, o cachorro latindo, o som do vizinho ligado não vai te deixar orar como você está conseguindo aqui. Essa oração aqui é fundamental. Não diga, quando eu chegar lá eu vou orar. Talvez não dê certo, talvez seus parentes vão ligar a televisão, o sono vai te pegar. Mas esta é a hora, não deixe para fazer depois o que pode fazer agora. É aqui neste lugar, é diante do trono de Deus, que você precisa alcançar a sua bênção, porque tudo é possível se você crer. Somente, ó Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo, cura-nos agora, em nome de Jesus Cristo, amém. Enquanto vocês pegam na mão do seu irmão e diga: Deus te abençoe, não trai do